conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Como começamos semana passada, a mensagem que já está postada na internet, no nosso site. Quem perdeu poderá acessar o nosso site. Então, começar a participar dessa série da primeira mensagem. Hoje será a segunda mensagem. E eu quero dizer aos irmãos que esta mensagem de hoje, ela é central, é fundamental. E eu tenho dito já para alguns irmãos, o quanto que Deus tem me incomodado profundamente já há alguns meses com esse tema de que trataremos nesta manhã. Não é que nós nunca tenhamos tratado, até acredito que nós temos tratado esse assunto desde o primeiro dia do nosso ministério. Mas é porque é algo tão sensível, é algo tão importante, é algo tão essencial, que se porventura nós perdermos isso, nós teremos perdido tudo. Vocês lembram que na semana passada nós declaramos aqui que esta igreja, este ministério, tem o propósito, tem a função de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo? Mas não é que nós vamos preparar o caminho no mundo inteiro, como se nós fôssemos uma seita, uma facção carnal que busca para si essa prerrogativa única e exclusiva de ser a voz de Deus. Nada disso. Nós apenas estamos dizendo que esse ministério, pequenininho como ele é, simples como ele é, tem de Deus essa incumbência de preparar nos corações daqueles que se aproximam de nós, ou de cada um de nós, preparar esse caminho para a segunda vinda de Cristo. Assim como eu acredito que em muitos lugares da terra, muitos outros homens, muitos outros ministérios têm recebido essa mesma incumbência de Deus. Amém? Então assim, Deus tem colocado no nosso coração essa profunda preocupação. Jesus está voltando, a segunda vinda de Cristo, ela é verdadeira, ela acontecerá. Aquele que prometeu voltar não mente. Jesus não mentiu quando disse que voltaria. A palavra de Deus não mentiu, nem o Antigo, nem o Novo Testamento, quando centenas de vezes nós temos a declaração de que Deus vai intervir na história da humanidade. Que a humanidade não vai caminhar assim, como ela tem caminhado, sem nunca ter um fim. E nem o mundo vai se acabar neste mês, ou no mês de agosto. Está marcado para o mês de agosto mesmo? Dezembro, é isso? De que dia? Pois é, o mundo não vai se acabar no dia 21 de dezembro. Não tenha medo no seu coração, em nome de Jesus. Expulse do seu coração essa mentira. O problema é que às vezes tem crente que fica assim, eu sei que não é verdade, só que vai ficando preocupado na medida em que o tempo passa. Né? Eu sei que não vai acabar, né? Mas vai que acaba. Não tem esse negócio? Esse receio? Vai que acaba. E aí, o que é que eu faço? Então, não se preocupe. Creia absolutamente na Escritura. Tenha a Bíblia como sendo a única fonte material, pragmática, tangível, da verdade, da revelação de Deus. Você tem que ser guiado pela palavra tão somente. Não há segurança fora da Escritura. Agora, quando se fala da segunda vinda de Cristo, é certo que nós temos que pensar na nossa vida, no nosso coração, no nosso viver. Porque quando Jesus voltar, nós haveremos de ser julgados. Lembrando que não é o juízo quanto à vida eterna e à morte eterna. Não é isso. Haja vista que no livro de João, Evangelho, capítulo 5, Jesus declara com muita clareza que aqueles que creem em Jesus Cristo não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. Então, se você crê no Filho, você não entra em juízo. Juízo quanto à morte e à vida eterna. Pelo contrário, você estava morto e agora você vive eternamente em Deus. Então, que juízo ou que julgamento é esse de que estamos falando? É o juízo em que nós seremos, do tribunal de Cristo, julgados quanto aquilo que nós temos feito, como temos vivido. E sabemos que isso, esse juízo, julgamento do tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5:10, pode acarretar para nós
uma disciplina ou o galardão. Galardão como prêmio, galardão como recompensa, como resultado do nosso viver, segundo a palavra de Deus, e uma disciplina como sendo uma punição da parte de Deus aos seus filhos. Deus disciplina a todos os filhos a quem Ele ama. E essa disciplina não é a condenação eterna, essa cabe aos ímpios, mas é a disciplina, como diz o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 10, que visa ao aproveitamento. Sabe quando você olha assim para o teu marido, ou para a tua esposa, ou para o teu filho, ou para a tua mãe, para o teu pai, ou para o teu irmão que está ao seu lado, ou para alguém, sei lá, ou para você mesmo, e diz assim: esse não tem jeito, esse é ruim. Eu falo porque eu conheço. Mas ele é um servo de Deus, ele é um filho de Deus, regenerado, foi escolhido pelo Senhor, foi redimido, foi perdoado e recebeu o Espírito Santo. E então, quando todos acham que não tem jeito, Deus diz: tem jeito. Deus tem seus caminhos. Deus tem os seus meios. E aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vocês creem nisso? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou vai completar. E ele tem seus caminhos. Mas cedo ou mais tarde, o Senhor vai parar de frente a você e fará cessar toda a sua agonia, fará cessar toda a sua resistência, como aconteceu com Jonas. Foi, até que o Senhor o fez parar no ventre do grande peixe. E lá o Senhor tratou com o coração de Jonas. Não é? Bem, mas é isso. Então, ao falar da vida de Cristo, temos que lembrar sobre a nossa vida, a nossa experiência. E como na mensagem passada, queridos, nós tratamos ali sobre o princípio do conhecer a Deus, até porque nós lemos ali 2 textos do livro de Oséias, Oséias 4, 6, Oséias 6, versículo 2 e 3, quando nos diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, e vimos também que a falta do conhecimento, por negligência dos sacerdotes, é que leva o povo à destruição. Então a vida cristã deve ser vivida a partir do conhecimento de Deus. O conhecimento objetivo de quem é Deus, qual é a sua vontade na Escritura, para que então, a partir de uma doutrina correta, possamos nós conhecer a Deus agora na experiência, nesse contato com essa verdade objetiva, agora subjetiva, no nosso coração, no nosso espírito. E nós estamos preocupados com isso. E hoje, portanto, nós queremos dar uma sequência, como que se na mensagem passada, falando ali sobre o conhecer inicial, quando nós ilustramos na pessoa, na figura do leproso, que foi ao encontro de Cristo quando ele descia do monte, dizendo: Senhor, se tu queres, pode tornar-me limpo. Quando aquele leproso diz Senhor, aí no grego kurios, quer dizer que ele obtinha o conhecimento inicial, é o que dá direito à salvação, ao começo da salvação, uma vez que a Bíblia diz que todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. E ele então se dirige a Cristo, o Messias, como o Senhor. Então ele obtém um conhecimento inicial de quem é Jesus. Ele sabe que Jesus não é um mero nazareno, não é um mero judeu, mas que ali é o Senhor, é Deus encarnado, e portanto ele se aproxima, se prostra, adora o Senhor e o chama Senhor. E ali começa, portanto, a nossa experiência cristã. Quando confessamos a Jesus como Senhor. E você pode se lembrar desse seu início, quando você caiu prostrado diante de Cristo, o chamou o Senhor, o confessou o nome de Jesus e o confessou como o Senhor da sua vida. Cada um dos que aqui se encontram, em nome de Jesus, você é capaz de se lembrar, talvez não exatamente o dia, o momento, mas você se lembra das circunstâncias, quando você confessou a Jesus como Senhor. Ali começou uma experiência cristã. Não é que ali não começou, estagnou, parou. Não, é o início de uma experiência que deve ser desenvolvida
E você deve então prosseguir em experiência, em crescimento, até a plenitude dessa salvação, como nos é dito, até que alcancemos o pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento subjetivo, ou melhor, objetivo e subjetivo, quando formos transformados pelo Senhor. Mas você então se lembra das circunstâncias, quando você confessou a Jesus como teu Senhor? Ali começou a sua experiência. Mas devemos nos lembrar o seguinte, que quando ali começou a nossa experiência, o Senhor, Ele nos perdoou os pecados. Lembre-se, como está no livro de Hebreus, Ele perdoou todos os nossos pecados. Não há pecado que o Senhor não tenha resolvido na cruz do Calvário. Ele nos justificou, nos deu a si mesmo como justiça, ou se deu a si mesmo a nós como justiça. Eu quero que os irmãos absorvam isso no Espírito. Isso aqui depende a vitória da sua vida. Desta mensagem depende o ser aprovado no dia do tribunal de Cristo. Se você quer, abra o coração, em nome de Jesus. E atente, não permita que um mosquito sequer tire ou roube a tua atenção, porque isto aqui é de extrema importância. Então, quando você ali começou, o Senhor te perdoou, Ele te justificou. Diz a Bíblia que você foi reconciliado com Deus, você foi santificado em Cristo Jesus, de maneira que a Bíblia te chama de justo e de santo. Entretanto, lembre-se, é o começo de uma obra. Uma obra é o começo de uma salvação que deve ser operada dentro de você. E nós então, a partir disso, entendemos que quando o Senhor nos salvou, Ele nos salvou com um objetivo. O Senhor tinha um alvo e, portanto, se você teve o início da sua salvação, você, antes de prosseguir, você deve descobrir, você deve perguntar, para que o Senhor me chamou? Amém? Porque como é que você pode prosseguir? Como é que você pode servir a Deus se você sequer sabe aonde o Senhor quer te levar? Como é que você pode servir a Deus, prosseguir, se você não sabe qual é o alvo de Deus para a sua vida? Queridos, há uma multidão de pessoas, há multidões de pessoas, há milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas hoje, salvas em Cristo Jesus, que estão perdidas. Totalmente perdidas no meio dos crentes, porque não sabem qual é a vontade de Deus. Tem um tanto de pessoas que estão guardando o sábado, que não comem carne de porco, que não tomam café, que não bebem Coca-Cola, que não usam vinagre no alface, totalmente perdidas. Não perdidas quanto ao céu ou inferno, não é isso. Perdidas por não saberem qual é a vontade de Deus, pensando elas que a vontade de Deus são essas coisas de comer e não comer, de fazer e não fazer. Tem uma multidão de pessoas, queridos, que estão pensando que a vontade de Deus é ter um pano sobre a sua cabeça, cobrindo a sua cabeça, um véu, e na reunião de ceia lavar os pés uns dos outros, e elas vão todas felizes achando, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, e até se sentem orgulhosas diante daqueles que não fazem aquilo que elas fazem, porque entendem que a vontade de Deus consiste em lavar o pé do outro. E não é nem lavar, é simular um lavar, porque não tem sabão, não tem escova, a unha continua suja do outro, porque é apenas jogar água e depois um apalpar com a toalha para dizer enxuguei. Para demonstrar o quê? Para dizer que é humilde? Isso prova que alguém é humilde? Tem um tanto de pessoas, queridos, milhares e milhares de pessoas que estão perdidas nas campanhas de Daniel. Na campanha dos 21 dias, acreditando que foram chamadas para serem prósperas aqui na terra. Eu diria, o quanto que isso é pobre, é pequeno, é mesquinho. Acharem que Deus mandou seu filho na cruz do Calvário morrer, aquela morte tão terrível, para que você hoje tivesse dinheiro. E o pior é que você não tem dinheiro. E o ímpio que não experimentou sacrifício é milionário.
e fica rindo de você, seu crente. Ou não é assim? Mas por que tudo isso? Estão perdidas quanto ao alvo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. No dia que Jesus voltar, nenhum de vocês poderão dizer ao Senhor, eu não sabia. Porque hoje vocês ouvirão aqui algo extremamente importante. É o cerne do Evangelho. É a alma do Evangelho. É a substância. De sorte que se isso entrar no seu coração, se isso ganhar o teu entendimento, a tua alma, e você então se propor a servir a Deus segundo essa verdade, que nós haveremos de hoje apresentar, ou reapresentá-la aos irmãos, você será inevitavelmente um cristão vencedor. Inevitavelmente. Pastor, mas você não pode garantir assim, você não é muito arrogante. Não, não sou eu que garanto, é a Bíblia. É a palavra de Deus. É o que Deus diz, é o que vai acontecer. Se você entender, se isso entrar em você, ganhar teu coração, ganhar tua mente, e você com sinceridade se projetar neste caminho, você estará diante do tribunal de Cristo, certamente com temor, certamente com muita humildade, mas ouvirá da parte do Senhor dizendo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Pastor, mas que verdade é essa, pastor? Agora eu quero saber, que verdade é essa? Antes de tudo, eu quero desconstruir algo. Porque você não conseguirá praticar essa verdade se primeiro não destruir algo que o diabo construiu dentro de você. Que essa cultura cristã evangélica construiu dentro de você. Algo perverso. Algo maligno, que é certamente, em primeiro lugar, da própria natureza caída do homem, mas que é alimentada, que é cultivada pelo o sistema religioso de todos os tempos, sobretudo do nosso tempo, esse sistema cristão, protestante, evangélico, neopentecostal. Eu trouxe desde lá de trás para mostrar que há esses nomes dados, embora a palavra cristã ou cristão não seja propriamente do sistema, mas para vocês terem uma ideia de que nós não vamos falar aqui de paganismo, vamos falar exatamente dos equívocos que muitas vezes nos foram trazidos. Antes de tudo, vamos ler aqui alguns versículos que vai então nos abrir este alvo de Deus para nossas vidas, para que você caminhe na direção certa. Efésios capítulo 5, em nome de Jesus, abra rapidamente, vamos ler a partir do 25. Diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui nós não temos um objetivo bem estabelecido, que o Senhor amou a igreja, que deu a sua vida por ela, para que a lavasse, pela lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo. Um dia a igreja vai ser apresentada a Cristo. Cristo vai receber a sua igreja como a sua noiva, para ser a sua esposa. E então é dito que essa igreja, ela tem que estar pura, tem que estar limpa. Como diz, apresentar a si mesmo igreja. Como é que diz a sua Bíblia? Igreja gloriosa. Diga para o seu irmão, igreja gloriosa. Igreja cheia de glória, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É isso que está aqui no livro de Efésios, no capítulo 1. Vocês podem verificar no versículo 4, quando falando que o Senhor, o Pai, nos escolheu. Sobre a eleição, diz o porquê Ele nos escolheu, com qual objetivo nos escolheu, dizendo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para que o Senhor te escolheu, irmão?
para ser santo e irrepreensível diante do Senhor. Veja a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e agora é dito ser um povo ou ser santo diante dele. Veja o que está na sua Bíblia, no livro de Tito, capítulo 2 de Tito, podemos ler a partir do 12, que diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, de boas obras. Queridos, quando você olha para esses textos aqui, em que diz que o Senhor quer para si uma igreja gloriosa, santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Quando você encontra em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós deveremos ser um povo santo diante dele, e em Tito, quando você lê dizendo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, eu pergunto, o quão distante você se sente deste alvo? Honestamente falando, você se sente próximo desse alvo? No sentido de que quando você olha para a sua alma, mente, vontade, emoções, coração, você fala assim, eu sou um santo, né? Eu sou uma pessoa, pensa numa pessoa santa, uma pessoa boa, pessoa justa, né? E aqui eu quero inclusive que os irmãos separem uma coisa da outra. Você pode ser a pessoa mais íntegra que existe. Você pode não mentir. Você pode dever e pagar. Você pode não falar mal dos outros, mas eu não estou falando de integridade, porque a integridade, mesmo o incrédulo pode ter, até porque quando você compara o caráter dos crentes com os descrentes, me parece que muitos descrentes ganham dos crentes, ao se falar de caráter, mas além dessa questão de caráter, há uma questão divina que só o Espírito é capaz de fazer, porque é dito que o Senhor quer uma igreja gloriosa, uma igreja cheia de glória, é uma participação efetiva no Espírito, na vida divina. É o Espírito nos absorvendo, nos tomando completamente. É Deus habitando em nós, é Deus vivendo em nós, é Deus controlando a cada um de nós. Quando Paulo disse, já não sou eu quem vive, não é você, Paulo, que vive. Não, eu não vivo. Mas você está vivo? Essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. É um constante tocar no divino, para que o Deus que habita em mim, para que o Cristo que habite em mim, Ele viva por mim. Ele possa governar as minhas paixões. Ele possa governar a minha mente. Ele possa governar a minha vontade. E isso é sobremodo grande. Vocês também não consideram? Que isso é sobremodo grande? É por isso que na semana passada nós trouxemos a imagem do leproso, que se aproxima exatamente no momento em que Cristo estava ali no monte, falando as bem-aventuranças, exatamente quando ali ele estava dizendo sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças, que quando nós lemos ali, nós não conseguimos nos ver ali. Ele diz que a terra, o reino dos céus, é dos puros. O reino dos céus é dos pacificadores, é dos mansos, dos humildes, dos pobres, dos perseguidos. E nós vemos exatamente numa cadeia alimentar, lutando por nós mesmos, com a nossa força, a nossa habilidade, com a nossa violência. De maneira que a primeira coisa a ser considerada é: você precisa reconhecer o abismo que há entre o seu coração, a sua alma e o reino dos céus. Se você não reconhecer isso, você não está habilitado a entrar nele. Reconhecer que há um abismo enorme, intransponível ao homem, entre você e o reino dos céus. Eu te desafio a ler o Sermão da Montanha, não procurando ali se enquadrar lá dentro, mas eu desafio a você ler o Sermão da Montanha, procurando encontrar exatamente a dimensão desse abismo entre você e o Sermão da Montanha.
Pastor, para quê? Para que você se veja exatamente como aquele leproso, que ao ouvir no final do Sermão da Montanha, aproximou-se de Jesus e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. O Sermão da Montanha fala da pureza, da integridade, da glória, da santidade de Deus, enquanto que o leproso, ao pé do monte, fala do homem apodrecido nos seus pecados, contaminado pelos seus pecados, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E isso se manifesta de maneira clara, evidente, de maneira pragmática na sua casa. Olha para a sua vida, observa como que muitas vezes você se vê egoísta, avarento, maldizente, profano. E nunca vi gente mais profana do que crente. Nunca vi, honestamente falando. Há pessoas descrentes que são menos profanas que os crentes. No aspecto de que o crente tem lá na sua casa a Bíblia, mas aquele livro não é lido, não é mencionado dentro da sua casa. Enquanto o Big Brother está lá, ele não está conformado com os episódios do Big Brother que passa não sei quando, mas ele ainda assina a TV por assinatura, para ele poder pegar a casa toda, o dia todo, cada acontecimento, ele quer saber. Isso é ser profano. Ama o perverso e, na prática, ignora o que é santo. Então, ao perceber esse abismo, e você tem que perceber, mas não é perceber para ficar introspecto, para ficar triste, falar, não consigo. É verdade que você não consegue, ninguém consegue. Mas é por isso que nós temos que conhecer o propósito de Deus para nossas vidas. Porque se Deus estabeleceu um alvo, Ele também estabeleceu um caminho. Ou será que vocês acham que Deus estabeleceu um propósito, que Ele quer uma igreja santa, gloriosa, sem mácula e sem ruga, e simplesmente deixou a nossa própria capacidade, força e esperteza o caminhar até lá? Não seria possível nunca. Deus tem um alvo, também tem um caminho, mediante o qual nos conduzirá ao cumprimento pleno disso. E esse caminho do qual falaremos hoje, esse propósito de Deus, não do supremo propósito, que é muito grande, mas do propósito de Deus para a minha vida. Quem aqui já ouviu alguém dizer para o outro assim, olha, Jesus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. E que propósito que é esse? Quer te abençoar materialmente, é isso? Qual é o caminho do Senhor para que o seu propósito seja alcançado? Antes de tudo, eu quero dizer qual não é o caminho. Interessante que desde o início da Escritura, nós vamos nos deparar com exemplos, como que o homem é tendencioso a criar seus próprios caminhos nesse serviço a Deus, nessa vida a Deus, nesse viver para Deus, de maneira que esses caminhos humanos que os homens estabelecem, esses caminhos são inimigos. Você tem que tirar da sua vida, abominar, arrancar do seu coração, da sua mente, se libertar primeiramente desses erros, desses enganos, para então você começar a entrar pelo caminho adequado, o caminho do propósito de Deus. Pastor, e quais são esses caminhos aí do homem, carnais, que são inimigos do verdadeiro caminho de Deus? Os irmãos lembram de Gênesis capítulo 3, quando ali o homem e a mulher, ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, viram-se nus, reconheceram que haviam caído. O que eles deveriam fazer? Se na sua singela opinião, na minha singela opinião, eles deveriam aguardar ansiosamente na porta do Éden, falando, não falar bem antropomórfico, né? Pela chegada de Deus. Ficar ansioso ali. Ele não chega, ele não vem. Que a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia ter comunhão com o homem. Então ele tinha que ficar ansioso para então, quando vir a Deus, cair aos seus pés prostrados, dizendo, Senhor, tende misericórdia de mim, que eu pequei, eu caí, eu comi do fruto que tu disseste que eu não comesse, e agora eu vou morrer. E somente tu, Senhor, autor da vida, criador de tudo, podes me dar vida, eu te suplico. Mas não. Primeiro ele foge de Deus, né? Ele se esconde de Deus. Ele não quer ter comunhão com Deus.
E aí ele começa a construir um caminho de autojustificação, como que dissesse, bem, nós não vamos poder nos esconder de Deus para sempre. Uma hora ele vai pegar a gente e aí nós temos que estar preparados. Como eles sabiam que a nudez era o símbolo maior, e não somente o símbolo, mas a evidência maior de sua queda, o que eles resolveram fazer? Mulher, vai pegar lá naquela figueira umas folhas, umas bem grandes, para a gente poder costurar essas folhas e fazer para nós vestes. Para que quando Deus vier, Ele nem atente que nós estamos nus, que nós somos caídos. Irmãos, vejam em nome de Jesus, porque isso está na Bíblia, não é para que você fique discutindo, não é para que você tem que entender que é do homem caído, é próprio da natureza do homem caído, o tentar resolver os seus problemas com a sua indústria. Os cristãos, os mais sinceros, estão querendo resolver os seus problemas diante de Deus com a sua própria indústria, com o seu próprio fazer, com as suas próprias obras. E qual tem sido o resultado? Frustração em cima de frustração. Pessoas que querem ser santas, porque Deus diz, sede santos porque eu sou santo. São a maioria dos cristãos sinceros. Deus diz para ser santo, eu tenho que ser santo. Então eu vou me santificar, eu vou me tornar puro, eu vou fugir da aparência do mal, vou fugir da prostituição, não vou beber, não vou dançar, não vou fazer nada disso. Que coisa linda, entretanto, não é esse o caminho de Deus. Deus não nos deu o caminho da lei, nem o caminho do asceticismo, nem o caminho do não fazer. Porque o problema não é fazer ou não fazer, o problema é o que você é interiormente no seu coração. Você é pecador. O pecado está dentro de você como natureza e, portanto, a tua indústria não tem valor diante de Deus. Não adianta querer fazer. Pastor, então não vai fazer nada, pode parar com tudo. Porque você está trabalhando demais e não tem obtido resultado. Sua alma continua a mesma. Pessoas que jejuam 21 dias, 40 dias, já ouviu falar. E após 40 dias estupram uma pessoa lá no monte. 40 dias no monte orando, buscando a Deus, santidade. De repente, como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. O varão viu a varoa passando, viu que não tinha ninguém por perto, falou, é agora. 40 dias de jejum. Jejum e jejum. Entenderam? Os dois jejuns. Doido. A varoa resistiu e ele correu atrás. O dono do monte foi encontrar os dois lá embaixo, lá num penhasco já, e a irmã toda arranhada. Me ajuda, pastor, que esse homem está doido. A sorte é que o homem só tinha um braço. Se tivesse dois, teria sido pior. Está rindo? Sem exagero nenhum. Por que isso, irmãos? Por que isso? Já vi casais sinceros, buscando, fazendo, se consagrando, aquela coisa linda, estou falando que esse casal é de Deus. Daqui a pouco, declara, sabe o fulano? O que tem, irmão fulano? Divorciou. Quê? Divórcio. Como é que não é possível? Casal tão bonito na sua frente, no meio dos irmãos. Mas em casa, como é que era? O problema está dentro do homem. Jesus declarou muitas vezes, sobretudo naquela ocasião de uma ceia, em que ele disse, o que contamina o homem é o que está dentro dele. E você não tem como meter a mão dentro da tua alma e arrancar o mal que está lá enraigado. Ou arraigado. Não tem como. E portanto a tua indústria não serve. Adão e Eva fizeram vestes, mas para nada serviu, ou serviram as vestes. Uma vez que quando o Senhor chegou, o sol já havia aquecido e as folhas haviam murchado e a nudez já estava exposta. O mesmo aconteceu com Caim. Caim ofereceu a Deus o quê? O melhor, não foi assim? Foi lá, plantou berinjela, plantou jiló, couve, cebola, alface, tomate, abóboras, tudo ali. E então, depois escolheu o melhor ali, colocou sobre um altar de pedras, ofereceu a Deus, Senhor, isso aqui é a obra, é minha obra, é o produto do meu suor, do meu sacrifício a ti. Deus não aceitou.
Deus não aceita a indústria do homem, porque tudo aquilo que procede do homem é mal, porque o homem é mal, o que sai dele é mal. Para os irmãos terem uma ideia, Deus falou disso, desse mal que há no homem, lá no Antigo Testamento. Vocês vão observar que lá no livro de Levítico, quando ali nos mostra, ali no capítulo 10, quando houve a morte de Nadab e Abiú, Nadab e Abiú entraram no santuário de Deus e ofereceram a Deus o quê? Um fogo estranho. Você sabe o que é fogo estranho? É porque Deus havia acendido o altar com fogo do céu. E todas as vezes que eles fossem, então, ali acender o seu próprio incensário, para oferecer o incenso a Deus, tinham que acender o seu incensário com o fogo do altar, porque aquele fogo era divino, veio de Deus. Mas um dia eles acharam que não, que isso é besteira. Tudo bem que o fogo é de Deus, é maravilhoso, mas o que vai acontecer se eu acender o meu incensário com um fogo próprio, particular, que eu tenho aqui? Acenderam fogo, o seu incensário, com um fogo estranho, no sentido que não era o fogo de Deus. O que aconteceu? Morreram dentro do santuário. E por que morreram? Porque queriam servir a Deus com a indústria humana, com fogo humano, com aquilo que procede do homem. E é por isso que Moisés ele interrompe a sequência dos acontecimentos, Levítico capítulo 10, e a partir do 11, ele começa uma intercessão ali, ou uma sessão entre a morte de Nadab e a retomada dessa história, com capítulo 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Sabe o que ele fala ali nesses capítulos? Passa a falar sobre os animais imundos, que não deveriam ser comidos. Pastor, não estou entendendo nada. Pois é. Passa a falar, sabe o quê? Sobre a mulher no seu período da sua regra, da sua menstruação. Ele diz que o porco é imundo, o camelo é imundo, o peixe de couro é imundo, o coelho é imundo, não podem ser comidos. E diz que a mulher, na sua regra, no seu período de menstruação, é imunda. Está lá, Levítico 11, 12. De modo que se ela sentar na cadeira fica imunda, se deitar na cama fica imunda, não pode nem sequer entrar no meio da assembleia, da congregação, do povo, porque onde tocar ficaria imundo. Pastor, mas que coisa esquisita esse livro de Levítico, não é estranho? Aí ele continua dizendo que o leproso é imundo, vai dizendo que a mulher, quando dá à luz a um filho homem, é 30 dias imundo, ou 7 dias imunda, e se der à luz a filha mulher, são 30 dias imunda. E o sêmen do homem imundo, se cair aqui é imundo, se tocar ali é imundo. E ali ele gasta capítulo 11, 12, 13, 14, 15, só para falar de um tanto de coisas imundas, todas elas próprias da natureza, ou que procede da natureza do homem, como quem quer dizer, Nadab e Abiú morreram porque ofereceram a Deus o que lhe era próprio. E eu passo a ilustrar que tudo que é o homem, ou que procede do homem, é imundo. E para Deus não serve. São figuras para ilustrar a natureza, e aquilo que procede da natureza humana são tudo imundo e, portanto, Deus não aceita. Aí o capítulo 16, a expiação. Somente a expiação, a cruz de Cristo, é capaz de dar um novo começo para o homem. Somente a cruz de Cristo é que pode aniquilar esse velho homem, do qual participamos e o qual somos. Só a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não pode ser vista como uma história, ou como um acontecimento meramente histórico, filosófico. Não. A cruz de Cristo é, em primeiro lugar, a saída de Deus para o problema do mal. Deus, em Cristo, destruiu, crucificou o velho homem, a velha natureza. Enquanto você tentar vencer o seu velho homem com a própria força do velho homem, você estará simplesmente se enganando. Simplesmente se enganando. A cruz de Cristo é a obra de Deus, o instrumento de Deus de aniquilação da velha natureza. Você tem que amar a cruz, tem que abraçar-se à cruz e fazer ela viva, ativa, dinâmica, todos os dias na sua vida. Senhor, eu quero experimentar esta morte que já ocorreu quando Jesus morreu na cruz por mim. Nós temos o caso da Torre de Babel, quando mais uma vez os homens se propõem a construir uma torre que chegue aos céus. Imagine só. Adão e Eva fazem vestes. Caim
leva o que plantou. O povo da Torre de Babel querem construir um caminho que o leve até os céus, uma torre cujo topo alcança os céus. Esses exemplos servem para mostrar que o diabo, por intermédio da natureza caída do homem e na mente do homem, procura criar religião. E nós temos que nos livrar dela. Pastor, de religião, sim, no sentido pejorativo da palavra. Você precisa entender que Deus tem os seus caminhos, que Deus tem a sua obra, que Deus tem os seus métodos, e, portanto, qualquer obra sistematizada pelo homem, como lei, como regra, é uma religião que procura cumprir na sua vida, ou pelo menos promete cumprir na sua vida aquilo que só Deus pode realizar. Só Deus pode cumprir. Existe um sistema religioso perverso, só que ele não parece perverso. Ele é perverso na sua natureza, mas quando ele se apresenta a você, ele se apresenta com um ar de piedade, com um ar de santidade, não é? Com a aparência de sabedoria. Imagine só, você olhar para um povo numa determinada igreja ou ministério, em que as mulheres sequer cortam a ponta do cabelo. Meu Deus, quanta santidade! As irmãs são tão santas que não cortam a ponta do cabelo. São tão santas que você não consegue ver o tornozelo da irmã, de tão composta que é a veste. Você não consegue sequer ver o ossinho aqui do pulso, porque está coberto. O povo é tão santo que quando entram na porta, homens para um lado, mulheres para o outro. Aí você fala assim, é muita santidade, tem uma aparência de santidade. Aí você vai em outro lugar, entra aqui dentro e fala assim, esse povo tudo condenado. Olha para as irmãs dessa igreja, que coisa mais horrível. Tudo de brinco. Brinco grande, brinco pequeno, colar. Sem contar com as roupas indecentes que se usa aqui dentro desse lugar. E ainda vai, e o pastor não fala nada. Aí uns tomam isso para acusar, outros tomam isso para falar assim, essa igreja aqui é boa, né? É boa porque aqui a gente pode fazer de tudo, ninguém fala nada. Ora, eu não posso fazer nada com você, e nem por você, porque se eu vestir você de saco, não vai mudar a sua natureza. Ou vai? Se eu vestir uma burca em cada uma das irmãs, vai mudar-lhe a natureza? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, em nome de Jesus. Olha o que diz no versículo 23, Jeremias 13, 23. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? O homem pode fazer o bem, ele pode ser bom, sendo ele em natureza como negro, é negro, não porque foi pintado no hospital quando nasceu, ou quando nasceu branquinho, o médico foi lá e falou, vamos pintar ele para ver que cor que fica? Vamos ver como é que fica. Aí pintou, tacou ele num balde com a tintura, foi isso? Nasceu negro de natureza? O leopardo nasceu pintado de natureza? Pode o homem, em natureza, sendo mal, fazer o bem? Ah, pastor, pode. Eu penso numa pessoa piedosa. Irmãos, eu morro de medo de gente piedoso. Morro de medo. Porque é um povo que fala baixinho, mansinho, vive rindo para todo mundo. Quando o diabo sai da garrafa, sai da frente. Esse povo caladinho é pior do que quem fala muito. Já dizia o ditado, o cachorro que muito late não morde. Não é assim? Hã? Glória a Deus, é verdade? Então veja, em nome de Jesus, queridos, que o homem é mau em natureza. Ele não pode ser bom. Mas Deus quer um povo santo.
exclusivamente seu. Deus quer uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas o homem natureza não é. Não adianta colocar burca nas irmãs. Temos que pregar a verdade. Temos que pregar a verdade. E essa verdade irá libertar as irmãs. O coração das irmãs. E se não libertar, nada mais resolve. É besteira. Pode dar tudo pelado. Não resolve nada. Ou vestido, tanto faz. O homem. Aí vem a religião. Aí a religião coloca a burca, coloca o véu, coloca o lava-pés, coloca o sábado, coloca o porco, coloca o café. Vai colocando um tanto de coisas para que o homem pense que está tudo bem enquanto está apodrecido. Por que a religião é perversa e má e maligna? Porque ela foi elaborada, pensada, instituída pelo diabo para que você não veja o que é e, consequentemente, enganado achando que é uma coisa sem ser, deixe de trilhar o caminho de Deus. Aí está todo mundo preocupado, pastor, então, pode usar short? Pode usar calça? O problema não é esse. O problema é o coração. Pastor, como é que é? Eu posso... vai ter um show lá do João Lucas e Mateus. Eu posso ir para o show do João Lucas e Mateus? Eu não sei. Pastor, mas você não sabe se eu posso ir para o show do Zé Lucas e Mateus? Eu não sei. Agora que você não sabe, você não é pastor? Olha, eu posso falar para você não ir. E se você for muito obediente, você não vai. Mas vai ficar em casa cantarolando as músicas do Zé Lucas e Mateus. Na primeira oportunidade, quando ninguém estiver perto, você vai ouvir no som do seu carro, você vai ligar o ar-condicionado, fechar os vidros e vai colocar o Zé Lucas e Mateus. E daí? Ou então você vai sair daqui dessa reunião agora, meio-dia, ao passar e ver para tiver um bar lá e passa no Zé Lucas e Mateus, você vai ficar feliz porque está ouvindo, sem querer ouvir, ouvindo, gostando, mas fingindo que não está gostando. Mas está gostando? Porque você gosta, está dentro de você, mas você é crente, tem que fingir que não está gostando. Resistir o diabo e achando bom ao mesmo tempo. Que é isso, meu Deus do céu? Eu não gosto, mas gosto, quero, mas não quero. Você não quer porque é religioso, sua religião é rigorosa, e você então tem que se abster, tem que amputar, embora não consiga fazê-lo no coração. E quando você vê então aquela geladinha, Jesus, Deus me livre, um calor desse, infernal, e você indo para casa com a sua Bíblia debaixo do braço, e você vê um cara lá de short, sem camisa, no bar, bebendo uma Skol gelada, você fala assim, o sangue, chega da o sangue tem poder. Você fala, o sangue tem poder e a barba está caindo aqui, porque está dando água na boca, porque foi exatamente quando você olhou que ele virou o copo. Guti falou, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Vai lá e bebe. Ah, é para eu beber, pastor? Não, gente. O problema não é beber e não beber. Parem com isso. Você está simplesmente com uma indústria falida. Eu não estou ensinando que você deve jogar, que você não deve jogar, que você deve beber e não deve beber. Isso é o que menos importa. Interessa. Até porque se você vivesse no tempo de Cristo, você iria falar assim, esse não pode ser o Messias, porque ele se assenta com publicanos e bebe vinho. Ou não ia falar isso? Ou ele não bebia vinho? Não, porque na Bíblia vinho é suco de uva. Eu falo, tudo bem, então vamos declarar Efésios 5,18. Paulo dizendo, não vos embriagueis com vinho, com suco de uva, no qual há dissolução. É possível se embriagar com suco de uva? Del Valle, não vos embriagueis com suco de uva Del Valle. Ah, besteira. Para de hipocrisia, para de tentar tampar o sol com a peneira. Não queira dar à Bíblia uma santidade que é sua e não é de Deus.
A sua santidade nem para você serve. Que dirá para Deus? A santidade de Deus é outra coisa. Está vinculada à essência divina, à natureza divina que é imutável, que não é temporal, que não é cultural, que não é circunstancial. É Deus. Ele é Deus. Ele é a santidade. Ele é a glória. E quer nos tornar participante dele, da sua glória, da sua natureza, da sua santidade. Por isso que ele quer uma igreja gloriosa. E é por isso que lá em Apocalipse 21, versículo 10, diz que ela, o versículo 11, a cidade, que é a igreja glorificada, tem a glória de Deus. Não é questão de fazer. Tira da sua mente, tira. Fazer. Pode, não pode, toca, não toca. Você está na lei, você está no Antigo Testamento, está na Antiga Aliança e, portanto, impedido de experimentar o caminho de Deus, o trabalhar de Deus, a obra de Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança. Eu dizia, isso aqui é essencial. Eu chego a ficar gago por faltar palavra para falar a importância disso. Pastor, então, como é que é? Como é que é então? Qual que é então? Você vai dizer comigo assim: a solução de Deus, para mim, está no seu Espírito. E aí, mais uma vez, eu não posso deixar de falar que o diabo, sabedor disso, criou um Espírito Santo. Para o povo pensar que está cheio do Espírito Santo, sem estar. Aí o povo fica rodando, caindo, cuspindo, colando na parede. A gente fica pregado na parede. Já viram a unção da cola? Eu não consigo sair daqui. O Espírito me colou aqui. Para de besteira. Mas eu não consigo sair daqui, pastor. Para de besteira. É besteira. Vocês estão rindo? Isso é um engano. O Espírito Santo vai colar a pessoa na parede para quê? Qual é o, irmãos, em nome de Jesus, para de brincadeira. Isso é brincadeira. Pastor, mas eu não consigo sair da parede, estou colado. Você deve estar hipnotizado. A mão não abre. Olha a mão. Isso acontece no Faustão, irmãos, na Eliana. Está lá o povo lá, fazendo as hipnoses, está lá. Pastor, mas não tem nenhuma chancezinha de ser o Espírito Santo? Não. E o Espírito? Pode ser. Espírito de palhaçada, Espírito de confusão, Espírito da mentira. O Espírito de Deus é santo. E ele tem uma obra muito certa, muito bem definida para realizar, e o tempo urge. O Espírito Santo quer ganhar a nossa alma, ele quer nos santificar, ele quer nos transformar, ele quer mudar a cor das manchas do leopardo. É a obra do Espírito Santo. Ele quer apresentar. Irmãos, lembre-se lá do caso de Abraão, que foi buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Ele não mandou o seu servo? Como é o nome do servo de Abraão? Eliezer ou Eliezer? Eliezer vai buscar uma noiva para o meu filho. Quem é Isaque nessa representação aqui? Cristo. Quem é Abraão? O pai. Quem é a noiva? E quem é Eliezer? É o Espírito Santo que foi providenciar uma noiva para o seu filho e trazê-la a Cristo. É obra do Espírito Santo trazer a noiva, lavar a noiva, purificar a noiva, torná-la gloriosa, santa, pura, sem defeito para Cristo. E, portanto, a nossa solução está no Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Toda confusão em torno dos dons espirituais é confusão do demônio. Não é os dons espirituais.
Eu não disse que os dons espirituais são dos demônios. Não. Os dons espirituais são do Espírito Santo, que concedeu à igreja para a sua edificação, conforme o seu bom prazer, conforme lhe apraz, ele concede. E jamais podemos nós negar ou negligenciar os dons do Espírito. Devemos antes desejar ardentemente pelas manifestações dos dons, para que haja a edificação do corpo. Eu digo que a confusão em torno dos dons é do demônio. Todo engano a respeito dos dons, o mau uso para que não prospere, para que não aconteça aquilo que Deus quer que aconteça. Começa com o Espírito, continua, desenvolve-se pelo Espírito, encerra-se com o Espírito. Portanto, a obra de Deus em nós começa com a união do crente com o Espírito. Aí que começa. Não existe vida cristã sem o novo nascimento. Você pode ser Nicodemos, você pode ser tanto quanto Nicodemos, bom, religioso, zeloso pela lei, pelos bons costumes, por tudo que é sagrado. Ele estava ali constantemente no templo, era um mestre na lei, ele era certamente um membro do sinédrio, era um homem importante, era um fariseu, um líder do povo de Deus. Ele estava na reunião do sábado, ele estava nas reuniões das festas, ele estava envolvido em todo o trabalho religioso dos judeus. Era um homem espetacular. Na verdade, não tem hoje homem na terra como Nicodemos. Até o momento em que Cristo diz para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Está vendo como a questão aqui não é o fazer? É o ser. É a questão de nascer. É orgânico. É da natureza. Jesus fala a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. Toda a sua bondade, toda a sua integridade, toda a sua honestidade, a sua verdade, tudo aquilo que você é, de nascimento dos seus pais, é carne. E a carne, para nada, aproveita. Pastor, é porque eu sou um homem muito reto, muito justo. Essa semana eu fiquei mais uma vez angustiado. Eu estou angustiado com esse tema já tem um bom tempo. E eu tenho medo de falar minhas angústias para os irmãos, porque eu posso ser mal interpretado. Vocês estão entendendo? Eu não quero ser mal interpretado, eu não quero fazer apologia a vícios, né? Jamais. Mas eu tenho que falar para os irmãos entenderem a minha preocupação. Eu me encontrei essa semana, conversei, conheci um homem, salvo engano, de 77 anos de idade. E eu conversei com ele ali um pouco, e eu conversando, e ele fazendo um cigarro de palha. Fazendo, fumo. Ele falou assim: olha, eu criei meus filhos todos na igreja. Eu falei: na igreja? E eu olhando para o cigarro dele e para ele. Não, porque eu sempre entendi que se fossem criados no mundo, meus filhos não daria nada. Então, eu criei tudo na igreja, porque na igreja é o caminho, na igreja. E a minha esposa, dizendo ele, também, eu fiz questão, ela era católica, eu falei: você vai ter que ser crente, que é o caminho. E eu olhando aquela situação, ele falou assim: pois é, e eu fumo há 54 anos, esse cigarrinho aqui, ó. Eu falei assim: o senhor nunca recebeu a Jesus, nunca creu no Evangelho, já que você acha tão importante para os seus filhos, para a sua esposa, e você não quis? Ele falou assim: eu creio no Evangelho? Mas como eu não creio no Evangelho? Eu falei: mas você crê em Jesus Cristo crucificado e ressurreto? Eu creio! Meu coração aqui, ó, eu creio no Evangelho. Eu falei: o senhor já se batizou? Ele falou assim: nunca. Eu falei: por que você negou o batismo? Ele disse: não neguei o batismo. Eu nunca pude ser batizado. Porque a igreja evangélica não batiza quem fuma. E aí isso me ofende. Pastor, então a gente pode batizar quem fuma? Quer dizer que então é normal? Não. Eu diria o seguinte: se a igreja evangélica não batiza quem fuma, por que batiza quem mente?
Ora, se ela não batiza quem fuma, por que batiza o invejoso? Por que batiza o maldizente? Por que batiza o impuro de coração, que adultera no seu coração? Por que batiza? Eu estou errado? Não, pode falar. Levanta aí no meio agora, pastor. Você está errado. Ah, pastor, então pode batizar quem fuma? Eu diria, pode batizar o mentiroso. Eu não vou dizer que pode batizar quem fuma, não. Porque se eu falar, eu estou enrolado. Se eu falar, essa mensagem vai para a internet, para o mundo inteiro, para a Alemanha, China, Austrália. Ah, tem um pastor apóstata que diz que quem fuma pode ser batizado. Eu diria que não pode ser batizado quem fuma. Mas pode o mentiroso. Não pode? Pastor, e agora? E agora que o nosso problema não é o cigarro, o problema é a cor da pele, das manchas do leopardo. O espírito é a questão de novo nascimento. Pastor, você batizaria o irmão? Hoje, agora, aqui ó. Iria discipulá-lo do modo como eu discipulo os mentirosos. Iria ensinar o caminho do reino a ele, do modo como eu ensino os impuros que congregam aqui. Do mesmo jeitinho. Ele ia dizer para ele que o vício do cigarro é tanto quanto o vício da gula. Eu iria dizer para ele que o vício do cigarro é tão perverso e tão carnal quanto o vício da língua solta. Peguei mais da metade de uma vez só agora, não foi? Eu iria dizer que o vício do cigarro é tão perverso, é tão maligno, é tão carnal quanto a falta de confiança em Deus, revelada, materializada, demonstrada pelo crente que não ora a Deus. Mal ora na igreja, o pastor está orando e está com o olho aberto, outro fechado, esperando a hora de acabar a oração. Eu ia dizer que o cigarrinho dele é tão perverso quanto qualquer outro pecado. E que assim como ele, todos os demais precisam se submeter à obra do Espírito. Do Espírito. Mas um homem que foi impedido, eventualmente, até de ser liberto do cigarro, porque ele foi privado da comunhão da igreja, ele foi privado de ter um pastor para ajudá-lo, para orar por ele, para aconselhá-lo, porque ele foi considerado e é considerado um incrédulo, mesmo crendo no Evangelho. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não pode inclusive vê-lo. É orgânico. E aí, Jesus falando sobre esse novo nascimento, esse nascer de novo, ele diz, é um nascer do Espírito. Olha aí. O vento, o pneuma, sopra onde quer, como ele quer. O agir do Espírito é um soprar intenso. Ele soprou quando você se converteu, gerando um novo nascimento, e esse Espírito nunca parou de soprar em você, para eliminar, para expurgar, para expulsar a sujeira da sua vida. Por isso nós temos aí João 14, 17, Jesus falando, o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo estaria dentro de nós. E 1 Coríntios 6, 17 diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Pastor, mas você falou que ia falar uma verdade hoje, tão importante. Você já ouviu tanto aqui nessa igreja? É porque você não tem outra saída. É porque não existe outro caminho. Eu não vou inventar mensagem para você ficar feliz, novidade. Nós vamos pregar a nossa necessidade. Amém? Qual é a nossa necessidade? O Espírito. Pastor, mas nós já temos o Espírito. Isso. E porque você tem o Espírito, então você é Espírito. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 10.
Se Cristo habita em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Eu pergunto, o Espírito Santo habita em você? Se não habita, não tem problema, você pode ficar caladinho. Mas se habita, então o Espírito Santo habita em você? Como é que está seu corpo? Está se renovando o seu corpo? Cada dia mais novo, cada dia mais bonito? Está usando o Jafra? Lembrei da Jafra antiga, porque essa semana eu fui num lugar e tinha uma vitrine assim, temos produtos Jafra. Aí eu lembrei da Jafra. É antigo, né? Hein? Seu corpo está se renovando? Ou seus dentes estão caindo? A coluna está travando? Está doendo? Os cabelos estão caindo? Estão ficando branco? Você está fedendo? O homem fede. Esse cheiro cheiroso aí, não é você, é o perfume. Não, ou não é? É você que está cheiroso ou é o perfume que está cheiroso? Você está fedendo. A boca, quando acorda, o sangue de Jesus tem poder. Vá para lá, sua... ou seu, né? Então o novo nascimento é do Espírito. Então, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, ou melhor, se o Espírito de Deus está em vós, o corpo na verdade está morto. Eu falava do corpo. Como é que está seu corpo? Está caindo, acabando, apodrecendo? Não é o caminho de todos os homens? Mas o Espírito é vida. Diga, o meu Espírito é vida por causa da justiça. Ah, se o seu Espírito é vida, então não somente você nasceu de novo por uma união com o Espírito, mas você agora é Espírito. Você é Espírito. O homem criado, atenção queridos, muito importante, eu não encerrei. O homem criado, lá no Éden, no seu estado original, ali enquanto natura, é um homem natural, na criação. Só que ele caiu em pecado e tornou-se, portanto, um homem carnal. Homem natural, homem carnal. O homem criado é homem natural. O homem caído é o homem carnal. E o homem regenerado é o homem espiritual. Há o homem natural, há o homem caído e há o homem espiritual. Todos os homens nascidos de Adão são homem natural. E, portanto, como caíram em pecado como Adão, são também carnais. Todos os homens são carnais, são naturais e carnais. Mas quando esse homem natural e carnal, ele morre com Cristo na cruz, ele ressuscita com Cristo, ele nasce de novo, você agora é espiritual. E por isso você possui uma cidadania celestial. Você é do céu, você é de Deus, você é espírito. Basta que você leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Vocês virem ali como que, falando de Cristo em sua ressurreição, fala exatamente dessa cidadania, desse ser espiritual. Capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Afinal, você faz parte do primeiro homem ou do segundo homem? Da velha criação ou da nova criação? Nova criação? Você é parte do novo homem? Então diga, o novo homem, que é o segundo homem, é do céu. Eu sou parte do segundo homem e, portanto, eu sou do céu. É por isso que o justo viverá por fé. É confessar, é crer. Isso tem que entrar no seu coração, tem que te conquistar. Isso, você tem que sentir isso em você. Você não pode ficar... O problema é que nós aprendemos, por causa do maligno desse mundo, a depositar e a fazer fluir as nossas emoções quando assiste Big Brother. Você fica lá, ai, agora vai. Ai. Você tem que colocar sua emoção em Deus. Tem que permitir que essa palavra entre, te conquiste, te ganhe, te domine, para que você ande assumindo
É por isso que o apóstolo Paulo nos convida, então, porque nós nos unimos com o Espírito, porque o nosso ser é Espírito, porque nós somos espirituais, porque nossa cidadania é celestial. Ele diz, então, você tem que viver no Espírito. Não é tudo é Espírito? Viver no Espírito? Abra sua Bíblia em Gálatas, rapidamente. Eu estou encerrando, tá, queridos? Me ajudem por um momento. Gálatas, capítulo 5. Você verá que é o Espírito Santo quem vai produzir em você tudo aquilo de que você precisa. Ele. Capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Diga, o fruto do Espírito. Diga, o fruto do Espírito. Diga, o Espírito é quem frutificará em mim. Está aí o segredo. Isso aqui é a chave. Você observou que você é que está querendo fazer tudo isso? É você que está querendo ser bom? É você que está querendo amar? E você se propôs a amar e você não tem conseguido amar? Por que você se propôs a amar e não tem conseguido? Você lembra que você um dia fez um voto? Não, a partir de hoje eu vou amar. Perdoar. Outra pessoa, você conseguiu? Conseguiu? Não, vamos lá. O problema é quando nós não conseguimos amar dentro da nossa própria casa. Porque está aqui, é o segredo, a chave. Mas o fruto do Espírito é amor. O amor é fruto do Espírito. E você não conseguirá jamais amar. Jamais. É um abismo intransponível. Mas o Espírito em você há de frutificar o amor. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, o que é vivemos no Espírito? Você vive no Espírito, no sentido de que você existe nele. Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você é segundo o homem, você é do céu. O seu espírito é espírito, você se uniu ao espírito, é um espírito com o Senhor. Então você vive, subsiste nele. Se você subsiste nele, se você nasceu de Deus, Paulo diz, então andemos também no Espírito. É por isso que nós temos evidenciado e pregado, e não podemos parar de falar sobre o ministério do Espírito. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, que o ministério da lei, o ministério de Moisés, era o ministério da letra que mata. Não é isso? Quanto mais você for para a letra, para as regras, mais morte você experimentará. Pastor, eu tenho experimentado tanta morte, eu não consigo. É lógico, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. O ministério da nova aliança é o ministério do Espírito para aqueles que são espirituais, que têm o Espírito Santo e que desejam então experimentar efetivamente esse Espírito. Há um texto no Antigo Testamento que fala sobre isso, ilustra essa questão, essa verdade. Foi exatamente no tempo da reedificação do templo. Imagine que o povo de Israel havia começado a reconstrução do templo e havia parado a 1 metro as paredes de altura. Eles começaram a reedificar o templo com 1 metro de altura, eles abandonaram o templo. Esse abandonar a edificação do templo representa, numa linguagem neotestamentária, essa nossa atividade espiritual da edificação da igreja. Pastor, o que é a edificação da igreja? É esse trabalhar intenso que o Espírito Santo realiza dentro de nós, transformando nossas almas e nos conformando à imagem do Filho de Deus. Então a edificação é a obra que acontece dentro de nós. Então a igreja está envolvida numa atividade intensa de edificação. Tudo que se promove na igreja visa a edificação. O culto visa a edificação. As reuniões de oração visa a edificação. A reunião da palavra visa a edificação. A reunião da ceia visa a edificação. O ministério de louvor visa a edificação.
Todos os ministérios na igreja, mesmo o ministério infantil, visa a edificação. Mas muitas vezes essa obra de edificação está parada, quando efetivamente não se experimenta mudanças interiores. E aí entra a figura do pastor, rogando aos irmãos encarecidamente que venham à reunião de oração, que os irmãos venham à reunião da palavra, do ministério da palavra, que os irmãos venham para a reunião da ceia, que os irmãos venham para as reuniões de domingo, que os irmãos ofertem, que os irmãos têm que fazer isso, que os irmãos têm que fazer aquilo outro, e aí começa um tanto de coisas certas, mas que não atingem o coração, que não sensibiliza o coração da igreja, porque simplesmente a edificação está parada, porque nós temos mais o que fazer. Estão entendendo? E aí todo rogo é inútil, é vão. Aí o pastor clama, o cooperador clama, tudo nós estamos clamando, mas não está tendo resultado. Edificação está parada. E lá naquele tempo, então, estava lá Zorobabel, tentando levar o povo a edificar o templo. Vamos, pessoal, reedificar. Vocês têm que se levantar, têm que pegar as pedras, têm que lixar essas pedras. Olha, está tudo cheio de borrão, tem que lixar bem lixada, tem que lavar essas pedras, vocês têm que tirar aquele entulho. Pessoal, larga essas coisas aí, venham para cá. E o povo, cada um cuidando dos seus próprios interesses, como já dizia o profeta Ageu. E aí Deus está olhando para Zorobabel, que estava tentando chamar o povo à reconstrução. E Zorobabel está chamando: pessoal, nós temos que reagir, pessoal, vocês têm que congregar, vocês têm que ofertar, vocês têm que orar, têm que visitar uns aos outros, têm que fazer. E o povo não fazia, não faz, não adianta falar. E Deus está olhando para Zorobabel e pensando, né? Mas Zorobabel não entendeu a minha obra. E aí Deus vai dar uma visão ao profeta Zacarias, para ensinar Zorobabel, que deverá ensinar o povo. Aí Deus chama Zacarias e fala: Zacarias, o que você está vendo? Ele diz: ah, Senhor, eu estou vendo um candelabro. Vocês sabem que o candelabro no Novo Testamento representa o quê? A igreja. Os 7 candelabros ou candeeiros de ouro são as 7 igrejas, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Portanto, o candelabro lá representa aqui a igreja. E ele viu: eu vejo um candelabro com 7 castiçais de ouro. E quem mais você vê? Eu vejo que há 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda do candelabro. E eu vejo que essas oliveiras estão vertendo azeite. E eu vejo também que esse azeite é colhido por 7 tubos, que levam o azeite até cada um daquele castiçal do candeeiro, né? Suprindo o candeeiro lá com a energia, com o combustível, com o óleo. O candelabro está aceso, porque há óleo vertendo das oliveiras, alimentando o candelabro. Aí o Senhor pergunta para Zacarias: você entende a visão? E eu pergunto para os irmãos entendem essa visão? E o profeta diz: Senhor, o que significa? E o Senhor diz para Zacarias: diga para Zorobabel. Porque ele está tentando levar o povo a uma reação, e ele está fazendo tudo errado, embora tudo certo. Está clamando ao povo, está certo. Mas diga para Zorobabel, quero que você diga para o seu irmão, que está do seu lado, que não é por força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: por que você está colocando tanta força para fazer o bem? Você não vai conseguir. Porque não é por força. E não é por violência. Não está escrito lá não? Ah, Senhor. Essa é a primeira parte da revelação, introdução dessa mensagem. Não é por força e nem por violência, mas é
pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito. É por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, quando ele vai falar sobre o ministério do Espírito, da nova aliança, lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, ele começa dizendo o seguinte: nós, ou vós que seja, sois cartas vivas, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Vocês são cartas vivas. Diga, eu sou uma carta viva. Diga, eu sou uma epístola viva. Pastor, eu falei que sou porque você falou que eu sou, mas eu não estou entendendo que eu sou uma carta, eu sou uma epístola. O que é isso? É porque aqui está a Bíblia, a palavra de Deus, não está? Aqui não diz a vontade de Deus? Aqui não há um registro e o conhecimento dessa vontade? Quando você permite que o Espírito da palavra opere em você, a palavra será lida no seu viver. Todos vão ler a palavra de Deus no seu andar, no seu falar, no seu olhar, no seu se mover, porque agora você não é simplesmente um leitor, você próprio se tornou a palavra escrita em você, porque o Espírito Santo imprimiu, ele inscreveu em você a palavra de Deus. É obra do Espírito, é ministério do Espírito. E João, portanto, diz na sua visão em Apocalipse 21 e 22, quando ele via ali a cidade santa, a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, que é a igreja glorificada, descendo do céu, ele foi olhando e diz assim: olha, ela, a cidade, a igreja glorificada, a noiva do Cordeiro, tem a glória de Deus. Nós chegaremos lá em o nome de Jesus, mediante o Espírito. Eu quero que os irmãos guardem no coração esta mensagem, meditem e orem, para que você venha trilhar o caminho da verdade. Esta é a verdade, concernente ao propósito de Deus em nossas vidas.